Presidente, hoje é o primeiro dia da onda roxa no estado de Minas Gerais. Nós, lamentavelmente, choramos nas últimas 24 horas 314 mineiras e mineiros que morreram pela Covid-19. O estado está em colapso do sistema de saúde. Eu, pela manhã, acompanhei a agonia de trabalhadores que, contaminados no seu local de trabalho, aguardavam vagas em UTI em Belo Horizonte e não tinham conseguido até o final desta manhã. Estamos num colapso, numa pandemia completamente descontrolada. Então, o estabelecimento de um processo mais restritivo, de um processo que diminua a circulação das pessoas e que, portanto, os governos possam controlar esse processo absurdo a que nós chegamos no nosso país, com mais de 2.800 pessoas mortas em 24 horas no país. Para o controle dessa situação absurda, a diminuição da circulação de pessoas é fundamental. E essa restrição de circulação, ela é fundamental para que nós possamos superar essa fase. Eu, na segunda-feira, encaminhei uma correspondência ao Comitê Estadual da Covid, encaminhei uma correspondência ao governo do estado, solicitando que o governo tomasse as medidas necessárias para que a educação da rede estadual, a revelia das deliberações do Comitê Covid em relação à onda roxa, para que a secretaria acatasse aquilo que é superior a ela, ou seja, anulasse a ordem de trabalho presencial nas escolas estaduais neste momento. Isso eu fiz na segunda-feira. Na terça-feira eu estive em plenário e fiz um apelo pela revogação desse memorando número 29. Hoje pela manhã eu estive em várias escolas presencialmente, eu fui até escolas estaduais localizadas em Belo Horizonte para verificar as condições do cumprimento da deliberação do Comitê Covid em relação à onda roxa. Em todas as escolas, presidente, em que eu estive, o que eu presenciei foram escolas que estavam abertas, atendendo comunidade, escola com todos os seus servidores administrativos presentes ou em escala, e tudo isso acontecendo no primeiro dia da onda roxa, porque a Secretaria de Estado não deu comando. Embora haja um comando estadual que é superior à secretaria para determinar quais as atividades são essenciais no período mais crítico da pandemia, que é a onda roxa, embora a deliberação do comitê estabelecesse que a educação ela não é um serviço que deve ser mantido durante esse período de onda roxa, independente se com ou sem aluno. Não é uma atividade, não é um serviço a ser prestado à comunidade no pior momento da pandemia. Mesmo com essa decisão, mesmo nós tendo todas as questões, todos os serviços que funcionariam e, portanto, aqueles que não estão lá não funcionariam e a escola não está lá como um serviço a ser mantido durante a pandemia. Mesmo com isso, hoje as escolas não tinham recebido, no período da manhã, nenhum comunicado em relação à suspensão das suas atividades. Às 21 horas dessa terça-feira, gestores encaminharam para os diretores de escola um comunicado por WhatsApp dizendo que estavam reunidos até aquele momento, mas que não tinham decisão para repassar à escola. Olha, eu acho a situação tão absurda que eu vou continuar fazendo esse trabalho de verificação das condições das escolas. Porque se o governo manteve o trabalho das escolas estaduais nesta manhã, expondo a auxiliares de serviço, assistentes técnicos, secretários de escola, vice-diretores e diretoras de escola ao risco da contaminação.
Nós temos aí milhares de servidores que se deslocaram da sua casa para o trabalho presencial, porque a secretaria não deu o comando conforme determinou o comitê a partir da sua deliberação 130. Eu encontrei servidores que são grupo de risco e que, portanto, sequer deveriam ter saído de casa hoje. Eu encontrei servidores nas escolas estaduais de Belo Horizonte que convivem com pessoas que têm comorbidades e que, portanto, se tornam mais sensíveis a todo o processo de contaminação da Covid-19 e as suas consequências. Então, a situação ela é tensa, preocupante, e eu vou exemplificar com uma correspondência que um diretor de escola enviou para a sua superintendência, para a gente entender a dimensão do absurdo, do capricho de manter trabalho presencial no pior momento da pandemia. Ter mantido o trabalho presencial nas escolas estaduais hoje pela manhã, que foi o período que eu estive visitando as escolas, demonstra que a gente não entendeu nada do controle da pandemia. E demonstra que o governador não tem toda essa boa vontade do controle da pandemia, porque ele forçou milhares de servidores da educação a saírem de suas casas para o trabalho presencial, trabalho que pode ser interrompido, porque além do trabalho dos seus trabalhadores, com a escola aberta, com a matrícula fluindo, o pai é obrigado a ir à escola. Depois que a matrícula dele é aceita no sistema, ele tem 48 horas para ir até a escola, concretizar a sua matrícula. Ou seja, a secretaria força o pai, a mãe, a tia, a avó, quem for responsável pela criança, a se deslocar até a escola para garantir a matrícula durante a onda roxa. Então, esse processo de falta do comando da secretaria ou da contradição entre a secretaria e o comando estadual da onda roxa é absurdo, forçando profissionais da educação, forçando alunos. Eu encontrei alunos que foram à escola olhar questões relacionadas à matrícula. Eu encontrei pais numa escola que estavam ali para efetivar a matrícula, que o sistema lhe dava um prazo de até 48 horas para isso. Então, o governo não entendeu o que é essa pandemia, a Secretaria de Educação não entendeu o colapso, ou se entendeu, não está se importando com as pessoas. Eu vou fazer a leitura de uma correspondência, eu vou omitir os nomes, para evitar qualquer mecanismo de perseguição aos trabalhadores, mas eu tenho a correspondência aqui, que foi encaminhada por uma direção de escola para uma superintendência. E diz muito do que nós estamos enfrentando nas escolas. Com os nossos melhores cumprimentos, vimos informar que no presente momento temos 2 servidores com Covid-19 confirmados, via atestado médico, 2 servidores com sintomas e aguardando o exame. Informamos também que estamos vivendo uma situação difícil na secretaria escolar por falta de servidor ATB. Aí tem o nome da servidora, que está de licença por 60 dias e não há ninguém substituindo. A segunda ATB convive com parentes com Covid confirmado, e a mesma aguarda a confirmação de seus exames, pois está com sintomas. Quero lembrar que a TB são os assistentes técnicos da educação que prestam aquele serviço na secretaria da escola, que a secretaria determinou que trabalhassem presencialmente no pior momento da pandemia que Minas Gerais enfrenta. Continuando a correspondência, a servidora efetiva, professora em ajustamento, tem o nome dela, com MASP, está com atestado confirmado Covid-19. O servidor efetivo e vice-diretor da escola está com atestado confirmado que é Covid-19. A servidora designada, tem o nome dela, que esteve em processo de designação presencialmente na escola, esteve na escola com outros colegas de trabalho, essa servidora aguarda a confirmação do exame, pois está com sintomas de Covid. Todos esses exemplos
todos esses exemplos são de uma única escola. Uma única escola que movimenta dezenas de trabalhadores com contato com centenas de pessoas das comunidades escolares. Este é o grau da irresponsabilidade da Secretaria de Estado, que, alertada com antecedência, eu encaminhei correspondência, eu fiz um apelo público quando nós estávamos em plenário na tarde dessa última terça-feira, mesmo com todos os alertas das redes sociais, mesmo os gestores fazendo diálogo com as superintendências e as superintendências, imagino, com o órgão central, mesmo com toda essa realidade. O governo do Estado, através da Secretaria de Educação, manteve o trabalho presencial nas escolas estaduais. É preciso conhecer a realidade da escola. O que eu estou vendo são gestores do governo Zema decidirem a vida da escola desconhecendo a realidade da escola. Então é fundamental que as pessoas saibam da realidade, mas mais fundamental, presidente, e com isso eu encerro, é que nós tenhamos a preservação da vida. E este comportamento do governo Zema, que mesmo alertado, mesmo com pedidos, mesmo tendo um comitê que decidiu, mesmo o governador fazendo o seu vídeo falando da pandemia, não adianta o governador falar que é preciso ter cuidado. Não adianta o governador falar da necessidade do momento que nós estamos enfrentando, se é o governo dele que impôs a milhares de servidores estaduais o deslocamento até a escola e da escola até as suas casas, não só em plena pandemia, mas no seu pior momento dela. Isso é de uma incompetência no gerenciamento, no enfrentamento a uma pandemia absurdo. E o problema é que não é só uma incompetência, é que essa incompetência compromete a vida das pessoas. O sistema de saúde, como nós alertávamos, tantas vezes entrou em colapso em Minas Gerais. Nós estamos sem condições de atender a população que adoece. E mesmo assim, o governo ignora a realidade e mantém o trabalho presencial nas escolas. Nós estamos falando de 3.600 escolas estaduais. Nós não estamos falando de um município. Nós estamos falando de 853 municípios que tiveram atividades presenciais nas suas escolas estaduais no primeiro dia da onda roxa. Então, eu reafirmo meu apelo para que o governo do Estado compreenda a gravidade e que amanhã, quando eu retornar e fizer novas visitas às escolas estaduais, eu as encontre todas fechadas e sem ninguém para me atender. Porque é isso que precisa acontecer na onda roxa. O distanciamento, a condição para que o Estado brasileiro, para que o governo de Minas controlem essa pandemia. A gente precisa da liderança do governador, de um presidente que entenda o que é essa pandemia e faça a preservação da vida. Fica aqui mais uma vez o meu apelo, presidente, em relação à realidade das nossas escolas estaduais.